Olá, meu nome é Tayana, eu faço parte do time científico da Vichy e hoje a gente está aqui com um convidado super especial, Dr. Daniel Cassiano. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Oi, Tayana, estou muito animado com esse nosso bate-papo. Vamos falar um pouquinho desse tema que eu amo, que eu estudo desde o meu doutorado, que é melasma. Sim. A gente está começando o primeiro Vichy Videocast, um videocast hospedado na Academia Vichy, voltado para a educação médica continuada. E hoje a gente vai falar sobre hiperpigmentações, né? Acho que com um foco maior na patologia que tem maior prevalência, que é o melasma. E aí, doutor, falando um pouquinho mais dessa prevalência, né? Quais são as questões que fazem com que o melasma esteja cada vez mais incidente na população? Você está certa mesmo, o melasma ele é muito prevalente. Eu acho que todo mundo que está tocando aí um ambulatório, pelo menos uma paciente com melasma atende por dia. Não que o melasma seja a principal queixa, mas aí você vai examinar, acaba vendo que essa paciente tem melasma. Em 2018, a SBD ela fez uma pesquisa com todos os dermatologistas, uma pesquisa online, e o melasma é a segunda queixa mais prevalente entre as mulheres. E vem aumentando por quê? A gente não sabe direito ainda, né? Mas a gente acredita que seja por conta do estresse. E aí, quando a gente fala em estresse, é tanto estresse emocional do dia a dia, né? A gente está com o dia a dia cada vez mais corrido, mas também com o aumento desse estresse oxidativo, que pode ser por conta de má alimentação, tabagismo, uso de droga, essa cidade poluída que a gente vive, enfim. E outra coisa que a gente está vendo já agora pipocar nos estudos de prevalência é aquele melasma que ele ocorre logo depois de procedimento estético. Então, o profissional vai fazer um procedimento estético um pouco mais invasivo, que vai inflamar a pele, acaba sendo gatilho para o aparecimento de manchas naquela paciente que já tem a tendência. Sim. E aí, doutor, o que a gente vê hoje em artigos publicados também é uma atualização da fisiopatologia do melasma. O que a gente tem de mais novo sendo publicado na fisiopatologia? Evoluiu bastante a compreensão do melasma hoje em dia, né? Então, antigamente, a gente entendia o melasma apenas como o hiperfuncionamento do melanócito. O melasma ele é compreendido hoje, na verdade, como uma alteração de multicamadas, que começa lá na epiderme, então com uma barreira cutânea que ela se recupera de uma maneira mais lenta, uma córnea mais achatada, passando por alterações típicas da derme superior. Então, a gente tem aquela zona de membrana basal esburacada, a gente tem os melanócitos em pêndulo que caem lá na derme superior, a gente tem as alterações típicas de fotoenvelhecimento, então, elastose solar, fibroblasto senescente, mais mastócito, mais vaso. Então, entender o melasma de uma maneira mais ampla vai fazer com que a gente prescreva um tratamento mais eficaz para esse paciente. Sim, tanto que de uma maneira está sendo visto de uma maneira também muito mais complexa, né, mais global. E aí, com toda essa complexidade, a gente observa outras queixas associadas, além dessa hiperpigmentação na pele. O paciente vem com outras queixas? A paciente com melasma, eu falo que é uma paciente com uma pele mais reativa, que às vezes tudo irrita e ela já está cansada de usar vários tratamentos que ela já usou e já irritou e já piorou o melasma dela. Então, você prescrever uma rotina de skincare para essa pele reativa, eu acho que é fundamental para a aderência dessa paciente. E aí, no skincare, a gente começa desde a prescrição do sabonete, então, aquele sabonetinho que não pode ser muito detergente. E aí, como é que você sabe se o sabonete está certo para sua paciente? Pergunta, o sabonete que você está usando, depois que você usou, ele está repuxando a tua pele? Se está repuxando, talvez tenha que usar um sabonete um pouco menos detergente. Hidratar a pele dessa paciente. Então, é fundamental para ajudar nessa recuperação da barreira cutânea que está deficitária. E você prescrever justamente esse clareador que não vai irritar a pele da paciente. Hoje em dia, a gente tem diversas opções que vão inibir a produção da melanina sem ter que irritar a pele dela, né? Além desses passos da rotina, doutora, a gente fala muito de fotoprotetor, né, para tratamento de melasma. Como que você escolhe? Como é que é a sua conduta em relação ao fotoprotetor nesse tratamento?
Uma primeira paciente que chega no consultório, eu até falo, olha, se você não tiver o hábito de usar o filtro solar, não perca tempo comprando o clareador, porque aí você vai secar gelo, né? Então, você ter essa educação no uso do fotoprotetor da paciente com melasma é fundamental. E eu não fico torturando minhas pacientes com melasma para elas ficarem usando filtro solar de 2 em 2 horas. Então, eu recomendo um filtro solar tonalizado de amplo espectro para uso de manhã. E se ela conseguir repetir o filtro solar à tarde. Se essa paciente, porventura, tiver alguma exposição direta ao sol, aí eu peço para fazer uma dupla camada. Aplico um filtro solar branco primeiro e depois por cima um filtro solar tonalizado. E sempre tem em mente que existem filtros solares de amplo espectro e filtros solares de realmente amplo espectro, né? Porque o filtro solar UVB, ele é muito fácil e muito barato de se fazer. A maioria dos filtros solares que você encontra na farmácia tem uma proteção UVB legal. O difícil mesmo é a proteção UVA, né? Além de ser mais cara, ela é mais difícil de ser cosmeticamente aceita pelo aquele produto. A cosmética às vezes fica meio melecado. Então, enfim, buscar sempre um filtro solar de amplo espectro, mas que realmente tenha um PPD alto. Aí, como que a gente consegue, então, né, baseado no que você trouxe, diferenciar os filtros solares não só pelo FPS, né? Então, um filtro que a gente tem diversos filtros com fator de proteção 60, mas eles são distintos e oferecem proteções distintas também. Isso mesmo. Então, não ir só pelo FPS, né? Sempre procurar uma marca que vai ter uma proteção UVA alta.